Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 22, versos 21 a 24 e 25. Vichitra viryas farajo namna chitrangado hata yasyam parasharat sakshat avatirno hare kala vedagupto muni krishno yatoham idamadyagam hitva swasishan pailadim bhagavan badarayana mayam putraya shantaya paranguhyamidam jagau vichitra video itovaha kashiraja sute balat swayam varat upanite ambike balike ubhe tayorasakta hridayo grihito yakshamana amrita. A tradução é a seguinte: Chitrangada, de quem Vichitra Virya era o irmão mais novo, foi morto por um Gandharva, também chamado Chitrangada. Satyavati, antes de seu casamento com Shantanu, deu à luz a autoridade máxima dos Vedas, Vyasadeva, conhecido como Krishna Dwapayana, que foi gerado por Parashara Muni. De Vyasadeva, ou Shukadeva Goswami, nasci, e com ele estudei. De Vyasadeva, eu, Shukadeva Goswami, nasci, e com ele estudei esse grande trabalho literário, o Srimad Bhagavatam. A encarnação de Deus, Vedavyasa, rejeitou seus discípulos, encabeçados por Paila, e instruiu-me o Srimad Bhagavatam, porque eu estava livre de todos os desejos materiais. Depois que Ambika e Ambalika, as duas filhas de Kashiraja, foram levadas à força, Vichitra Virya casou-se com elas. Porém, como estava muito apegado a essas duas esposas, ele teve um ataque cardíaco e morreu de tuberculose. Badarayana Shri Vyasadeva, seguindo a ordem de sua mãe, Satyavati, gerou 3 filhos, 2 através do ventre de Ambika e Ambalika, as 2 esposas de seu irmão Vichitra Virya, e o terceiro através da criada de Vichitra Virya. Esses filhos foram Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Não vou contar a história. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vichitra Virya morreu de tuberculose e suas esposas Ambika e Ambalika não tinham progênie. Portanto, após a morte de Vichitra Virya, sua mãe, Satyavati, que era também a mãe de Vyasadeva, pediu que Vyasadeva gerasse filhos através das esposas de Vichitra Virya. Naqueles dias, o irmão do esposo podia gerar filhos no ventre de sua cunhada. Isto era conhecido como Devarena Sutotpati. Se havia alguma interferência que impedia o esposo de gerar filhos, seu irmão podia gerá-los no ventre de sua cunhada. Esse Devarena Sutotpati e os sacrifícios Ashvamedha e Gomedha são proibidos na era de Kali. Ashvamedham Gavalambham Sanyasam Palapatrikam Devarena Sutotpatim Kalo Pancha Vivarjaya. Nesta era de Kali, proíbem-se as 5 atividades seguintes: oferecer cavalos em sacrifício, oferecer vacas em sacrifício, aceitar a ordem de sannyasa, fazer oblações de carne aos antepassados e gerar filhos na esposa do irmão. Brahma Vaivarta Purana. Aqui temos alguns pontos. Recomendo a todos que adquiram o livro Grande Bharata em português
e leiam, porque fala exatamente desse momento aqui. Fala de Satyavati, quando foi dada para adoção para uma família e ela foi criada então numa vila de pescadores, mesmo sendo uma princesa. Ela foi criada numa vila de pescadores e não teve a educação adequada para uma princesa. Mas a natureza dela prevaleceu sobre a educação insuficiente. E essa é Satyavati. Então, embora ela fosse muito respeitosa com seu pai e mãe adotivos, em um dado momento ela entrou em crise porque sentia muito mais atração pela cultura bramânica e pelo respeito que os kshatriyas tinham aos brahmanas, os grandes kshatriyas tinham aos brahmanas. Então, com isso, ela se envolve muito fora do ambiente dela de pescadores. As propostas de casamento que surgiram entre outros rapazes do mesmo grupo social dela, da vila de pescadores, não interessaram a ela. E ela era uma princesa, além de ser muito bonita fisicamente, tinha essa inteligência desenvolvida, porque vinha de outra linha genética e tudo mais, então ela estava bem assim, insatisfeita com tudo aquilo, mas de repente ela conhece Parashara Muni, porque ela ajudava o pai, que era um barqueiro. O pai é chamado Vila de Pescadores, mas o pai dela era barqueiro e que cruzava o rio, numa região de rio e ilhas, cruzava o rio para levar pessoas de um lado para o outro. E ela aprendeu a fazer esse trabalho. E ela fazia esse trabalho com o pai. Então, ela conhece Parashara Muni, que era um grande Muni que tinha uma predição. Ele seria o pai de Vyasadeva. E ele iria se casar, ou ele iria produzir Vyasadeva no ventre de uma jovem. Então, quando eles se encontram, ele reconhece ela e ela, então, cede à proposta dele, nasce Vyasadeva, e Vyasadeva nasce, o Vyasadeva que escreveu todos os livros, né? Então, essa é a história do grande Bharata, do primeiro volume que foi lançado agora, recentemente. Eu recomendo que leiam, é muito bonito, numa linguagem excelente. Em inglês está muito melhor que em português, porque a tradução para o português tem algumas falhas. O livro não ficou tão elegante em termos de literatura como é em inglês, mas ainda assim dá para ler e rapidamente pegar toda a história como ela é. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro, principalmente aqueles que já concluíram o curso Bhakti Shastra e aqueles que ainda não fizeram o curso Bhakti Shastra. Os do Bhakti Shastra não vão ter tempo agora. Então, mas depois do curso podem colocar na lista para ler, porque vale a pena. É um livro muito bonito. Então essa é a história aqui. Outro tema que foi mencionado, que está no significado de Prabhupada, é a proibição, as 5 proibições que existem no Brahma Vaivarta Purana. E antes que vocês perguntem, porque toda vez que esse verso vem à tona, toda vez que se fala disso, alguém pergunta: se não pode tomar sannyasi, por que estão dando sannyasi na isca? Então, Chaitanya Mahaprabhu entendeu que se ele não tomasse sannyasi em Kali Yuga, né, mesmo sendo Kali Yuga, naquele momento em que ele estava pregando, na região que ele estava pregando, ele não seria ouvido com o devido respeito, a devida consideração. Então ele tomou sannyasa para poder pregar melhor. E assim os seguidores do Senhor Chaitanya também aceitam sannyasa com o mesmo propósito,
o propósito de criar dentro da sociedade uma consideração especial pela posição sacerdotal que o sannyasi tem e então possa ser ouvido melhor. Essa é a única razão que se dá sannyasi, apesar de estar proibido pelo Brahma Vaivarta Purana. As outras são se um homem era infértil, então, mas era um herdeiro de uma grande linhagem ou de um grande reino, o que fosse, a esposa dele poderia ter um filho com o irmão dele. Então, pela consideração com o irmão, não haveria envolvimento emocional e apenas seria como uma fertilização artificial, uma coisa assim. E ela engravidaria, teria um filho, e esse filho seria do marido, não do tio. Não? O irmão do marido seria tio, e o tio biológico seria pai. E o menino herdaria tudo do pai, seria tratado como pai, assim. Quando o Vichitra Virya e o Angada não, como é o nome? Chitrangada. Quando Chitrangada foi morto por outro Chitrangada, Gandharva, brigaram por causa do nome, e ele foi morto, a dinastia ficou sem descendentes. Então ela, Satyavati, diz, bom, eu tenho um filho que nasceu antes do casamento, ele é Vyasadeva, e ele pode então ter filhos com as viúvas, com as viúvas de Vichitra Virya. E aí nascem Vyasadeva era muito feio, sabe? Então quando ele foi, como o irmão, de acordo com essa tradição, foi ter relação com uma das meninas, Ambika e Ambalika, quando ele foi ter relação, uma delas fechou os olhos para não ver a feiura do rapaz. E então nasceu Dhritarashtra cego. Quando também a outra moça estava muito pálida e assim assustada, porque era como eu disse, uma fertilização artificial, não tinha envolvimento emocional, mas a emoção dela era uma emoção de pavor. E aí Pando nasceu albino, branco, totalmente branco, albino mesmo, como é em espanhol, albino. Ele sempre fala assim, albino. Então nasceu albino. E ele nasceu, então assim, esses dois tiveram essa situação, mas era para gerar um terceiro. A menina disse, bom, já fomos uma vez, então agora vou mandar uma das minhas servas para engravidar de Vyasadeva. E aí nasceu Vidura. Por isso, Duryodhana chama Vidura de filho da criada, porque ele nasceu de uma criada. Então ele não era, segundo Duryodhana, para ofendê-lo, não aceitava ele como descendente da casa real, mas filho da criada. Foi o motivo que fez Vidura sair do palácio em peregrinação e desistir de tudo. Ele tenta convencer Dhritarashtra de que tem que fazer um acordo, você pode fazer isso com os Pandavas, eles são, é injusto, e uma guerra entre família seria a grande destruição. Ele era muito sábio e querido por todos, Vidura. Então Duryodhana escuta e sai e diz assim, o que você está pensando? O que é que você fica dando conselho aí a meu pai
Dhritarashtra, você fica dando um conselho contrário ao interesse do reino. Você, que nessa casa não tem direito nenhum, você é filho da criada, de uma criada. Aí eles entendem que o tempo dele de ajudar tinha acabado. Então ele sai magoado, mas renuncia ao reino, renuncia tudo e vai peregrinar. Nessa peregrinação, primeiro ele se encontra com Uddhava, mas Uddhava já está em outra viagem, não o aceita como discípulo. Diz a ele, procure Maitreya, porque Maitreya é muito mais capacitado do que eu e tem o que você precisa, o conhecimento que você busca em mim, você vai encontrar em Maitreya. Aí Vidura continua procurando Maitreya e encontra Maitreya e aí fala, estou certo. Aqui temos uma mestra técnica do Bhakti-Vaibhava. Então, aí Vidura e Maitreya têm uma conversa maravilhosa que gera toda a história de Kapila Deva e Devahuti. Kapila Deva traz no Bhagavatam, no terceiro canto, Kapila Deva vai revelar os princípios do yoga de Sankhya. E é maravilhoso. Toda a filosofia Sankhya, que faz a diferença entre matéria e espírito, que está resumida no segundo capítulo do Bhagavad Gita, é então apresentada por Kapila Deva para sua mãe Devahuti, no terceiro canto do Bhagavatam. Então todas essas histórias que são contadas no Mahabharata, que tem personagens do Mahabharata, às vezes aparecem assim, algumas dessas histórias às vezes aparecem no Bhagavatam, como agora. Agora está falando de Shantanu, Satyavati e todas essas personagens da mãe, da esposa de Shantanu. Shantanu é o pai de Bhishma Deva. E Bhishma Deva nunca se casou, porque para Shantanu casar com Satyavati, o pai dela exigiu que ele renunciasse ao reino, porque queria que o filho dela, neto dele, fosse o rei, e não o filho mais velho de Shantanu. E ele diz que renunciava. Ele disse, mas você pode depois mudar de ideia e tal. Aí ele disse, eu prometo, então faço um voto de nunca me casar e nunca ter filhos. E ele faz um voto, por isso ele é chamado de Uavô, mas ele sempre foi um brahmachari, nunca se casou, não teve filhos. Muito drama, muita renúncia, muita renúncia em benefício da grande missão. Essa é a atitude sempre dos devotos, né? De renunciar a seus interesses particulares, egoístas, e deixar sempre que a missão de Prabhupada se desenvolva. Por isso, é tão importante que o brahmachari seja brahmachari, a brahmacharini seja brahmacharini, que cumpra com todos os princípios reguladores da vida de brahmachari, e desenvolva uma relação afetiva, uma relação de conhecimento com o mestre espiritual e de amizade profunda com o mestre espiritual, de amizade inquebrantável com o mestre espiritual, que escute do mestre espiritual, que estude, que viva na casa do mestre espiritual, que tenha essa relação com o mestre espiritual. Por isso é muito recomendado isso. Quando ele se torna um grihasta, ele se torna um grihasta qualificado. Então, como ele já aprendeu renúncia e tudo mais, dificilmente ele vai querer o divórcio somente porque aconteceu um desinteresse mútuo, um não se interessa mais pelo outro. Mas não, eles vão permanecer juntos para poder criar os filhos e o interesse se renova muito em breve, depois de toda a grande confusão que justificaria um divórcio de acordo com os conceitos que hoje em dia fazemos. E também é fundamental encontrar a pessoa certa para se casar. A mulher deve encontrar o homem certo para se casar e o homem deve encontrar a mulher certa para se casar. Não é a mais bonita, a mais não sei o que, a mais não sei o que, a mais não sei o que agrade somente as suas perspectivas de ordem material. Claro que isso tem um sentido, mas não é só isso. É preciso que essa pessoa seja principalmente apegada
a vida espiritual, esteja desperta para a vida espiritual. É muito arriscado se casar com uma pessoa que está adormecida espiritualmente e que vai depender de que você desperte ela. Então isso é muito perigoso, porque pode ser que ela nunca desperte, que ela fique o tempo inteiro daquele jeito, homem ou mulher, ou o homem ou a mulher. Então, é claro que podemos casar com quem desejarmos casar, somos livres para casar também com quem desejarmos casar, mas é preciso conhecer os riscos da vida familiar. É por isso que, em geral, é feito um curso de noivos, um curso preparatório de noivos. É por isso que às vezes se consulta astrólogos e corremos o risco de ser um astrólogo incompetente, que não sabe fazer sinastria adequadamente e às vezes vem respostas. O mundo é muito inseguro. O mais seguro em tudo isso, então, se torna a missão do mestre espiritual, a missão de Prabhupada. Aí sim, quando homem e mulher já têm um compromisso com a missão de Prabhupada, já tem um compromisso com o mestre espiritual, um não precisa convencer o outro do básico. Eles já são convencidos do básico. Agora eles só precisam desenvolver um projeto de vida que se encaixe com o projeto do guru, do mestre espiritual. E aí ele possa oferecer o seu projeto para o mestre espiritual e o mestre espiritual vê a sua missão crescer e fica inteiramente satisfeito com aqueles discípulos que estão dedicados a isso. E tem milhares de casais assim, milhares de casais bem casados, dedicados à missão do mestre espiritual. E evidentemente os que não estão assim, às vezes chamam mais atenção do que os outros, mas os que são, mas tem muitos e muitos e muitos completamente apegados ao mestre espiritual. Tinha muito tempo que eu não lia uma revista atualizada de Volta ao Supremo. Perdi a assinatura que eu tinha desde antes de viver no templo, eu tinha a assinatura da revista, mas terminei perdendo em tantas viagens, tanta mudança de endereço. Mas recentemente eu ganhei de presente uma assinatura da revista e eu fui ler e vi que as pessoas, que tem uma pessoa que escreve hoje, que escrevia naquela época, e que escreve como artigos na revista, que escrevia desde aquela época. Uma pessoa que é uma fotógrafa, Vishaka, discípula de Prabhupada, e casado, o marido também, fotógrafo, fizeram as grandes fotografias, grandes filmes de Prabhupada que se preserva até hoje. Eles fizeram a maioria, estavam sempre com Prabhupada. E eles fizeram, então ela escreve na revista desde aquele tempo. E agora, nessa última revista que eu levei para o Instituto, deixei lá à disposição, que saiu agora em janeiro, e eu me sinto totalmente assim, atualizado. Essa revista tem um artigo dela também, eu fiquei muito contente. Tem outros de pessoas novas também, devotos novos que estão brilhando aí pela internet e tal, que escreveram ali, mas eu já conheço pela internet, então eu vi lá. Então, tem muitos casais. Ela é um casal, ela e o marido formam um casal de pessoas assim totalmente dedicadas. Como é o nome do marido dela? Eu sabia, mas esqueci. É muito famoso, né? Bom, esqueci, perdoe pelo esquecimento, mas ela e ele formam um casal assim, dedicados à missão do mestre espiritual. Eles se tornaram autoridades por saberem, dentro do movimento, as coisas que Prabhupada gostava, em termos de publicação, em termos de imagem, que eles trabalham com isso desde sempre. Então, eles se tornaram referências sobre Prabhupada, e em termos de vida e associação com Prabhupada. Porque onde Prabhupada estava, eles estavam fotografando. Então, eles conheciam tudo. A hora que Prabhupada gostava de comer, como Prabhupada gostava de comer, e como Prabhupada organizava os eventos, tudo, conhecem todas essas coisas. Eles se tornaram autoridades, e toda vez que se quer saber alguma coisa sobre devotas, ela foi muito importante na conscientização que o movimento tomou das necessidades das devotas mulheres, né? E
ela foi muito importante, ela deu muitos depoimentos importantes sobre isso para trazer um equilíbrio e haver paz entre os devotos por um tema tão difícil, que também é um tema da sociedade atual, a posição da mulher no mundo. Então ela também foi muito importante. Assim, tem muitos casais importantíssimos que vivem a vida em função da missão de Prabhupada. Nós recebemos aqui Partha e Uttama, casal também de discípulos de Prabhupada. Já tem netos e estão pregando, viajando o mundo inteiro, dando cursos de preparatórios para o casamento. Eu sou conhecido como Santo Antônio no movimento, né, porque fiz muitos casamentos. Então, um dia eu declarei que não faço mais casamento quem não tiver o curso de noivos. E aí essa história foi levada, foi você que levou para ela, não foi? Levou para Uttama e Partha isso, e aí eles vieram ao Brasil para dar cursos de noivos e treinaram pessoas para cursos de noivos no Brasil, porque eu disse que não faria mais casamento. Ela conta isso no mundo inteiro. Foi bem interessante que ela saiu contando. Os líderes deviam fazer como o Dhanvantari Swami, que disse que não faria mais casamento se os noivos não tivessem se submetido ao curso preparatório. E aí fiz propaganda do curso deles, né? Assim, tem muitos e muitos casais maravilhosos. Muitos e muitos casais maravilhosos. Mas com a cabeça focada na missão do mestre espiritual. Eles vivem, têm sua maneira de ganhar dinheiro, de se sustentar, etc., mas sempre focados no serviço ao mestre espiritual. Então, tudo isso, a gente vai ouvir muitas histórias do Mahabharata, do Bhagavata, que não são histórias assim compreensíveis pelos valores éticos e morais de hoje em dia. Às vezes tem situações estranhas para hoje em dia, mas ainda assim são histórias que mostram como os seres humanos participam do desenvolvimento da sociedade humana. E os valores que eles cultivam, os valores espirituais, o seu avanço espiritual, fazem uma grande diferença na história da humanidade. Uma grande diferença na história da humanidade. No Brasil, agora, a melhor conquista social pública mais recente é a ponte de Nova Gokula. A prefeitura construiu uma ponte que liga Nova Gokula a outra parte, tem um rio, e construiu uma ponte. E no dia da inauguração política, né, aquelas coisas todas, eles ofereceram colocar o nome da ponte e o nome de Prabhupada. Colocaram lá uma placa: Ponte Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, imagine, né? Reconhecimento assim dentro do sistema social, do sistema sociopolítico, organizacional, uma ponte dedicada a Prabhupada. Isso é um tipo de reconhecimento. Eu estou muito impressionado também com o trabalho de Ramacharita, de Campina Grande. Ele faz parte, como professor e pesquisador, ele faz parte do grupo da Universidade de Oxford, que estuda o hinduísmo. E eles agora editaram um livro que aí, quando eu vi os títulos dos capítulos, eu fui para o último capítulo. Eu tô lendo ali o último capítulo do livro, que diz assim: A.C. Bhaktivedanta Swami sobre Bhagavad Gita. Então, conceito de Deus no Bhagavad Gita, de acordo com A.C. Bhaktivedanta Swami. Imagine. E assim publica um livro em inglês pela Universidade de Oxford e espalha pelo mundo inteiro, analisando o livro, o Bhagavad Gita como ele é, de Prabhupada, em termos acadêmicos. Quem escreve esse artigo é Krishna Kshetra Swami. É o último capítulo. E o primeiro capítulo é o Ramacharita quem escreve. Eu não li o primeiro, eu fui direto para o último. Mas imagine o que Prabhupada dizia, que meus livros serão estudados na universidade.
Aí a gente pensa, vamos estudar o Bhagavad Gita, assim, não chega lá, abrir o Bhagavad Gita. Mas antes de que abram o Bhagavad Gita assim, tem os doutores em sânscrito, em hinduísmo, etc., estudando a Bhagavad Gita, para depois então recomendarem. Aí você vai na bibliografia do livro e está lá. Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é. Então, esse é o movimento se inserindo na sociedade. Nosso movimento. A revista De Volta ao Supremo, com 70 anos, desde antes de Prabhupada vir para o Ocidente, uma revista sendo publicada. 70 anos regularmente. É demais, né? E os livros agora sendo estudados assim na universidade. Nós vamos trazer aqui o Ishvara Krishna, que é outro devoto acadêmico, que está chegando ao Brasil no dia 15 de março, e Brahmacharita, ele vem para dar um curso na Universidade de Campina Grande, né? Universidade Federal de Campina Grande. Mas o Brahmacharita ofereceu para que eu entrasse no sistema deles e eu vou participar da recepção dele aqui. Vamos recebê-lo no aeroporto, levá-lo ao Recife, depois levá-lo a Campina Grande, depois trazê-lo aqui para ele falar para a gente sobre Bhagavad Gita. Outro estudioso também da mesma equipe internacional desses grandes pesquisadores. Agora imaginem vocês, essas pessoas como Bhakti Charu e como outros que visitaram o Instituto, chegam no Brasil, passam em São Paulo, saem de um voo internacional, entram num voo doméstico de São Paulo a Recife e vêm parar em Campina Grande por causa da influência desses pesquisadores. Então observe como é importante o trabalho bramânico, o trabalho de estudo, o trabalho de compreensão filosófica da missão que temos. Olhe como é importante. Eles estão trabalhando em elementos da fé junto com a ciência. Estão analisando agora o Bhagavad Gita, como ele é de Prabhupada, à luz dos ensinamentos hindus e dos ensinamentos do conceito de Deus. Uma coisa bem assim, não religiosa. O conceito de Deus no Bhagavad Gita, segundo A.C. Bhaktivedanta Swami. É muito interessante. E aí eles descrevem. Eu vou fazer uma resenha desse capítulo, desses 2 capítulos, para vocês, para publicar. Vou fazer uma resenha explicando o que está escrito ali, porque tem uma linguagem muito técnica da filosofia. Então eu vou fazer uma resenha para explicar o que eu estou lendo. Eu fiquei encantado. Foi um dia que eu não vi o Mangala, porque eu acordei muito cedo, comecei a ler. E aí não consegui vir para o Mangala, nem para o programa da manhã. Fiquei lendo lá e já estudando mesmo. Estudando, já marcando o livro todo. Depois entrei em contato com a Brahmacharita, ficamos no ping-pong de madrugada, ainda falando sobre isso. Muito bom. Paciência. Às vezes acontece, eu tenho um pouco de dificuldade ainda com o sono, e às vezes acontece coisas assim de eu acordar no meio da noite, sem razão. Bom, então é isso. Aqui nós vemos umas referências para um trabalho que já está sendo feito por um doutor, que é um doutor em estudos indianos, que é Hridayananda Maharaj, e especialista em sânscrito, graduado pela Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. E publica um livro que já está em português. O outro que eu falei não está em português ainda, mas esse livro já em português, o Grande Bharata, que dá acesso através de histórias. Então a gente entra, vai conhecer os conceitos filosóficos, atraindo pelo contexto da história. É uma maravilha para Kali Yuga. E Hridayananda Maharaj cria uma linguagem linda, acessível, emocionante, maravilhosa, e todo mundo se identifica. Para as devotas é maravilhoso, porque o que ele faz com o caráter de Satyavati é o máximo.
ele entra nas dificuldades de Satyavati na relação com os pais. Os pais pescadores exigindo que ela se comportasse de acordo com a educação que eles deram. E ela em conflito com a sua natureza interna, genética e a educação dos pais. Então ele mostra assim esses conflitos de uma maneira inteiramente moderna e compreensível. Satyavati é colocada na posição de uma pessoa altamente, como é mesmo, né? Altamente inteligente, competente, pura e muito legal. É muito bom de ver isso. Como os perfis psicológicos foram apresentados por ele numa linguagem inteiramente compreensível para os dias de hoje. Propaganda de literatura é a parte assim que nós estamos estudando no Bhakti Shastra. Estamos estudando a análise estrutural da literatura Bhagavad Gita, como ele é como literatura, para logo vocês poderem entrar no livro como o Devakinandana vai ensinar o capítulo 2, incluindo com Prabhupada, já sabendo o valor do Bhagavad Gita dentro do cânone literário indiano. Alguma pergunta ou comentário? Quando eu cheguei aqui, eu tive várias impressões por agora dando a vida. Ele era Vira, né? O apelido dele. Ele veio várias vezes aqui, não mudar isso, não. Aí, porque ele não gostava de mim. Não gostava de quê? O meu nome era igual dele. Aí uma vez eu se realizar uma vez com ele, aí eu saí do hotel para entender, e ele ficou falando. Igual a Chitrangada, ainda bem que ninguém matou ninguém, né? Aliás, Hridayananda Maharaj tirou o nome dele, colocou o nome dele Dhanavira, e ele teve que esquecer que o nome dele era Vira, por causa da história do Chitrangada aí que brigaram. Não, eu sou Chitrangada original. Bom. Eu falei para ele, respeite, ele falou, você tem que voltar. Ele disse, não foi o mestre espiritual que deu a ele, você só é apelido. Ele entrou muito menino e a gente colocou esse apelido porque ele era bem estouradinho, gostava de luta. Então ele era bem estouradinho, aí a gente colocou o nome dele Dira para ver se ele acalmava. Agora ele é Dhanavira. Encontrei ele agora com um filho já de 18 anos, muito interessante ver isso. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.